Eu saúdo a toda a igreja, a todo o povo que crê no Senhor Jesus Cristo, com a graça e com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Abramos agora as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E diz a palavra do Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia como em Samaria, e até os confins da terra. Então nós estamos aqui perante a uma palavra que nos fala de poder. Nós sabemos que no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, diz, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Então nós sabemos que há mais de 200 anos atrás, a palavra de Deus já profetizava o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo, antes de ser derramado para os apóstolos, e hoje, como acontece de todo mundo ter oportunidade de receber o Espírito Santo, diz a palavra do Senhor, de que era recebido de uma maneira parcial, ou seja, eram os sacerdotes, eram os profetas, eram alguns reis que exerciam a função de rei, como de sacerdote, como de profeta também. Esses aí, eles poderiam ser usados pelo Espírito Santo. Você poderia ver prodígios que nem nós vimos, prodígio através de Eliseu, através de Elias, através de outros profetas que Deus usava na sua seara e na sua obra. Mas só que não era para todos. Este poder era para alguns escolhidos de Deus naquela época. Mas só que Deus, ele criou uma promessa. E esta promessa seria para toda a humanidade. Deus fez uma promessa usando Joel, usando outros profetas, de que enviaria o seu Espírito Santo para que estivesse usando toda a humanidade. E doravante, o versículo que nós lemos em Atos 1, versículo 8, nos diz: e recebereis poder. E recebereis poder. Nós estamos vendo o cumprimento. Jesus disse que ele iria para o Pai, mas que ele iria enviar um Consolador. Então nós vemos Jesus fazer uma promessa também, que ele iria enviar o Consolador, que estaria com os discípulos e com o povo que cresce nele até a consumação do século. Então esta promessa é concretizada em Atos 2, versículo 1 até o 4, que diz a palavra do Senhor: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles,
e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Então nós podemos ver que Jesus fez uma promessa do derramamento do Espírito Santo. Deus usou Joel falando do derramamento do Espírito Santo, e essa promessa se concretiza em Atos 2, versículos 1 até o versículo 4, quando o povo estava reunido em oração em cerca de 40 dias, e se concretizou ali, e foram cheios do Espírito Santo. E nós sabemos que quando há a presença de Deus, que quando há o derramamento do Espírito Santo, os sinais de Deus acontecem. Porque quando aconteceu o revestimento do Espírito Santo, aconteceu os sinais. E diz a palavra do Senhor em Atos 5, versículo 12, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo e pela mão dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Então veio o revestimento e recebereis poder. Então o poder veio, o povo foi revestido, os apóstolos foram revestidos de poder em Atos 2. E já no capítulo 5 nós vemos os sinais. Deus usando através do Espírito Santo, Deus usando os apóstolos em vários sinais, através de cura, prodígios e maravilhas. E no versículo 15 do capítulo 5, nós vemos que até a sombra do apóstolo Pedro curava as pessoas. Porque o que é o Espírito Santo, o que ele representa nas nossas vidas? Ele representa o poder de Deus, ele representa a unção de Deus, ele representa o milagre de Deus aqui na terra. Você quer ser abençoado? Você quer ser abençoada? Você quer a sua cura? Então deixe o Espírito Santo de Deus fazer a obra na tua vida. Porque todo homem e toda mulher de Deus que é cheio do Espírito Santo, os sinais de Deus acontecem. Porque ele recebe o revestimento para que os sinais de Deus possam acontecer. E até a roupa do homem de Deus e da mulher de Deus faz que milagre aconteça, porque é através do Espírito de Deus que opera na vida deles. E nós sabemos que no versículo 16 do capítulo 5, diz que todos os enfermos eram curados. Todos os enfermos que apareciam, que vinham até os apóstolos, eles não voltavam de mãos vazias, eles eram curados. Então, se você crê, e você vier até o homem de Deus, até a mulher de Deus que tem buscado ao Senhor em oração e que recebeu a virtude do Espírito de Deus na vida deles, então você vai ser abençoado e abençoada. É por isso que Deus tocou ao meu coração, para estar entrando em uma campanha que tem por tema o derramamento do Espírito Santo. Porque aonde há o derramamento do Espírito Santo, há mudança de vida. E Deus, ele quer mudar a minha vida, ele quer mudar a tua vida, mas depende de cada um de nós. Glória a Deus. Depende de cada um de nós. Então, nós podemos observar que quando ele fala aí recebereis poder, então nesse poder veio o revestimento, veio os sinais, Deus curou através da sombra de Pedro, todos os enfermos eram curados,
Mas ele também diz: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Nós podemos ver que o Evangelho ele foi pregado em Jerusalém e muitos foram alcançados. Muitos foram alcançados pelo Espírito Santo através da mensagem levada ali ao povo, ali em Jerusalém. E quando completou-se o trabalho de Deus ali em Jerusalém, então levantou-se os filhos do diabo para tentar contra a vida dos apóstolos, contra os homens de Deus, contra os servos de Jesus Cristo. E grande foi a perseguição. Isso já começa do capítulo 1 até o capítulo 7. Do capítulo 1 até o capítulo 7 do livro de Atos, você vai ver os apóstolos ainda em Jerusalém. Mas quando passa-se para o capítulo 8 do livro de Atos, a perseguição tornou-se tão grande, o Saulo mesmo chega a matar a Estevão, apedrejado, deu a ordem ali para que Estevão fosse apedrejado, tornou-se um grande perseguidor do cristianismo naquela época. Então o que é que acontece? Os apóstolos têm que fugir. E os apóstolos fogem e vão para a Judeia e Samaria. E na Judeia e em Samaria eles pregam o Evangelho. Eles continuam levando a palavra do Senhor ali na Judeia e Samaria, e muitas almas são convertidas ao Senhor, muitas almas são curadas pelo Senhor, e o milagre de Deus continua sendo operado, e o Espírito Santo continua atuando, continua trabalhando, continua fazendo grandes sinais através dos discípulos, dos homens de Deus, dos apóstolos. A palavra continua sendo anunciada. E nós podemos ver Jerusalém alcançada pela palavra de Deus, Samaria alcançada, Judeia também, porque os fugitivos da perseguição fogem para a Judeia e lá eles levam a palavra de Deus. Nós podemos ver que a palavra Espírito Santo, ela aparece cerca de 100 vezes na Bíblia. Então você pode perceber que o Espírito Santo, ele é um ser sobrenatural e que tem muito poder. Que tem muito poder, porque representa poder. E diz a palavra do Senhor: e recebereis poder. Então o poder veio. Jerusalém, sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Jerusalém foi alcançada pelo Senhor. Judeia foi alcançada pelo Senhor, que a palavra foi anunciada na Judeia. Milhares e milhares, muitas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, muitas pessoas converteram-se. Em Samaria também. E diz ainda, até os confins da terra. Nós podemos ver que a Etiópia, ela é alcançada. Em Atos 8, versículo 27 até o 29, Saulo é alcançado. Ele prega até os confins da terra. Pedro também continua pregando, ele prega para os gentios. Nós podemos ver Paulo, Barnabé, Silas, João Marcos, leva o Evangelho a muitas nações na sua viagem missionária. Então nós podemos ver o cumprimento desta palavra. Olha o que a palavra de Deus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, de acordo com a palavra que nós trouxemos aqui, neste momento, nós podemos ver que o poder veio como Jesus prometeu, os sinais aconteceram como foi promessa de Jesus Cristo e do próprio Deus. A sombra de Pedro demonstrou o poder do Espírito Santo, os enfermos foram curados como Jesus curou as pessoas. Jerusalém foi pregada a muitas pessoas e quando a mensagem foi conhecida por muitos, então ele saiu de Jerusalém, Samaria foi alcançada e através de Paulo, Barnabé, Silas, João, Marcos, também os confins da terra foram alcançadas e de lá para cá nós estamos vendo o cumprimento. Que o Brasil foi alcançado pelo poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus, os Estados Unidos, a França, o Iraque e milhares de países aí são alcançados pela palavra de Deus. Então, quando falamos do derramamento do Espírito Santo, quando falamos de poder, nós falamos do operar de Deus, nós falamos do querer de Deus, o que é que Deus quer para a minha vida? Ele quer que eu seja cheio do Espírito Santo. O que é que Deus quer da tua vida, meu amigo, meu irmão, que está ouvindo agora a palavra de Deus? Ele quer que você seja cheia ou cheio do Espírito Santo. Você precisa querer ser cheio. Você precisa querer ser cheia de poder e de unção. E o meu Deus, Ele está pronto para derramar este poder, para derramar esta unção na tua vida. Agora depende de você dar lugar para Ele operar na tua vida, para Ele atuar em teu coração. Por isso, neste momento, eu vou estar fazendo uma oração profética, pedindo para que Deus derrame sobre a tua vida esta virtude e este poder. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, na autoridade do teu Santo Espírito, eu apresento esta pessoa que está ouvindo agora esta mensagem de Deus, falando sobre o poder de Deus, sobre o derramamento do Espírito Santo de Deus. Deus, eu peço que o Senhor esteja agora